Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Já vi que tem pessoas na sala. Só quero saber se vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem. Dá um alô aqui no chat, tá? Para que a gente. Legal, Sueli, boa noite. Gênesis, Luciene, Sampaio, Ivana, Tomás, Eduardo, Rodrigo, Maria. Estão me ouvindo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Boa noite todos. Ótimo, estão me vendo e ouvindo? Maravilha, maravilha. Legal, Lilian, Herbert. Adriana, não está me ouvindo? Adriana, o pessoal está ouvindo, então às vezes tem algum problema de configuração com o seu computador, ok? Às vezes tem um delay, tem alguma coisa acontecendo, e aí vocês têm que esperar um pouquinho. Às vezes eu falo 30 segundos para alguns, um minuto para outros. Maravilha, ótimo. Então, quem não estiver ouvindo é porque vai estar com problema de fato no seu computador. Todos estão ouvindo bem, então nós vamos começar. Pessoal, muito boa noite, fantástico estar falando com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai poder ficar bastante tempo juntos, né? Porque o evento com o Marshall Goldsmith no Brasil foi o primeiro passo, né, para que a gente possa unir. Deixa eu ver aqui. Ok. Então a família está falando aqui. A gente possa unir coaches da elite, né? Coaches que se preocupam com o coach que estão interessados no crescimento. E eu vou falar um pouquinho para vocês. Não deu muito tempo para nós conversarmos lá no dia do evento do Marshall. Vocês conheceram um pouco sobre quem é o Márcio Silva, por que eu trouxe o Márcio para o Brasil. Então, rapidamente, eu vou falar para vocês um pouco sobre isso. E já entrando no nosso tema do mercado de coaching no Brasil, né? Depois o Ulisses vai falar um pouquinho sobre o mercado da Europa, um pouquinho, talvez, do mercado do mundo, mas nos Estados Unidos, que não tem muito segredo, né, do que ele vai falar. Mas, em 2002, pessoal, eu comecei a ter contato com isso que nós chamamos de coaching. Eu sou uma pessoa que eu tenho 48 anos, pode às vezes não parecer, pode parecer que tem mais, né? Mas eu tenho 48 anos, vou fazer 48 anos daqui a 6 meses, na verdade eu tenho 47 anos. E em 1987 eu comecei a estudar sobre desenvolvimento de pessoas, de liderança, com o professor Marins, alguns de vocês devem conhecer, o grande professor Marins. E aí eu me apaixonei por essa área, mas eu tinha o meu trabalho, eu tinha, né, os meus estudos, eu estava envolvido no mundo corporativo, cheguei a trabalhar em grandes companhias como Carrefour, Petróleos Ipiranga, comecei a desenvolver uma carreira executiva, depois eu fui para a parte de empreendedorismo em 94, e sempre usando muito daquilo que eu aprendia, né, nos cursos que eu fazia, desenvolvimento de pessoas, de liderança, depois programação neurolinguística com Lai Ribeiro, enfim, tem toda uma história aí de eu procurar, né, sobre o que é realmente ser um bom líder, desenvolver equipes e também me desenvolver. Em 2002, numa viagem que eu estava fazendo, quando eu comecei na Europa e nos Estados Unidos, eu estava indo para a Ásia, mas estava passando pelos Estados Unidos, depois passando para a Europa, para ir para a Ásia, onde tinha um curso lá, na China especificamente, em Hong Kong. Eu perguntei para as pessoas, para uma pessoa especificamente, quem era o melhor coaching do mundo. O que é esse coaching? Eu comecei a ler, falei, puxa, que legal isso aqui. Quem é o cara bom? Falaram, o nome da pessoa, Marshall Goldsmith. Isso foi em 2002. E de lá, então, eu comecei a ler coisas sobre o Marshall Goldsmith, comecei a procurar saber quem é o Marshall Goldsmith. Inclusive, tem um livro aqui que eu guardo com muito carinho, que é o primeiro livro que eu comprei, né? Aqui devem estar vendo vocês aqui, que fala sobre liderança, onde o Marshall Goldsmith, né, está falando aqui nesse livro. E aquilo começou a mudar a minha visão. Esse livro, para vocês terem uma ideia aqui, vou mostrar para vocês, ó. Ele é um livro de 2000, a edição dele. Dá para ver aí, ó, 2000, né? Vocês devem estar vendo aí. E eu peguei esse livro em 2002. Ele está um pouco aqui meio surradinho, mas ele estava novinho ainda, porque eu guardo ele com muito cuidado. E ali eu comecei a estudar as coisas do Marshall, depois eu vim para o Brasil, comecei a procurar instituições no Brasil, comecei a estudar coaching no Brasil, numa época onde a certificação ainda ela começava a ser importante. E
E aí eu falei, puxa, eu tenho que ter uma certificação de coaching, porque só falar que eu sou coach não é legal. Porque eu já estava usando coisas do Marshall, usando coisas de coaching. E então, eu fui estudar. E passados os tempos, eu voltei novamente a me interessar e falar, puxa, o método Marshall ele é diferenciado. E fui me formar como coaching na Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching, que é um movimento que começa praticamente em 2011, né, nisso. E é uma época também que já entrando na segunda etapa do mercado, né, brasileiro de coaching, para vocês entenderem um pouco como eu entrei nesse lance, comecei a me incomodar muito com a banalização do mercado de coaching no Brasil. E muitos de vocês falaram comigo no evento, muitos de vocês conversam comigo pelo WhatsApp, alguns conversam pelo Facebook, por Skype, e sempre que nós conversamos, as pessoas falam, puxa, Márcio, o mercado está muito banalizado. E aquilo começou realmente a me incomodar, como começou a incomodar várias pessoas. Eu, inclusive, fiz alguns movimentos que muitas pessoas me criticaram. Eu gravei alguns vídeos, que é um vídeo fechado, onde eu falo de mentiras no coaching. E algumas pessoas começaram até a me criticar, falaram, pô, você está falando mal do coaching. Não, não estou falando mal do coaching, eu sou coach, né? Como eu vou falar mal do coaching? E depois, algumas outras pessoas começaram a me apoiar. Então, um grupo começou a falar bastante mal, me criticar. Outro grupo começou a me apoiar, falou, pô, Márcio, vamos nessa. Só que quando tinha que, puxa, ele retraía, não ia. E um terceiro grupo que falou, Márcio, vamos fazer coisas legais nesse mercado. Eu acho que você fala tem super sentido. Vamos trabalhar juntos. E começamos a trabalhar realmente alguns movimentos para melhoria, né, do coaching no Brasil. E não dava para olhar essas coisas que estão acontecendo sem trazer realmente o Marshall para falar para o Brasil. Então, nós começamos a bolar esse evento, né, de trazer o Marshall para poder abrir para o grande público, unir grandes coaches, porque incrível, incrível como alguns de vocês devem ter passado por essa experiência, quando você fala, estou indo num evento com o Marshall Goldsmith, muitas pessoas que são coaches não conhecem, não conheciam, né, ou falavam, quem é Marshall Goldsmith? E eu estava falando com uma colega de vocês hoje, a Renata, num país onde o Anthony Robbins, que eu tenho o maior apreço, o maior respeito, já estudei inclusive com o Anthony Robbins, ele é conhecido como coach top, né? Apesar de ele ser um cara da PNL e o Marshall Goldsmith não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então nós começamos a fazer esse movimento de trazer o Marshall. E, em contrapartida, também trazer a formação do Marshall para o Brasil. Depois, no final do webinar, fica, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, as pessoas que estão interessadas em saber um pouco mais também sobre a Marshall Goldsmith Stakeholder Center no Brasil. Ok, pessoal? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para eu já passar a bola para o listening, para a gente começar a avançar nesse assunto, ou passo já para o listening, a gente volta depois nas perguntas e respostas. Legal, Herbert, pura verdade, ótimo. Eu estou congelado, é isso? Não? Não estou congelado? Falando que eu tinha congelado aqui. Tudo bem? Tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Dá um ok para mim. Estão vendo? Estão ouvindo? Se a Camila estiver no suporte, tudo bem? Ótimo, maravilha. Não está ouvindo, Herbert? Não está me vendo? Deixa eu dar então um toque aqui. Deixa eu retornar. Tá ok? Voltou? Ótimo. Ótimo. Então, pessoal, então o resumo da ópera foi isso. Então, toda essa ideia de trazer realmente o Marshall para melhorar o mercado de coaching, porque eu acredito que muitas pessoas, eles praticam coaching de uma forma, ou eles acham que coaching é uma coisa, porque não tem a oportunidade, não teve a oportunidade de ouvir algo diferente. Então, nada melhor do que trazer o Marshall para ajudar a gente, né? E agora eu queria apresentar para vocês, né, o Will Listen. Alguns de vocês já conhecem, acredito, o Will Listen. O Will Listen, ele é, na verdade, a pessoa que está coordenando toda a parte mundial da Stakeholder Center de Coaching. Vai estar no Brasil com a gente fazendo aqui a certificação que vai ser em abril e maio. E eu queria pedir para o Listen
entrar na sala para começar a conversar com você. Listen, please. Can you hear me? I'd like to introduce you to the people. Okay, listen. Yes, hi, good evening, everybody. It's great to be here, and it's also great that everybody is in attendance. So, can you hear my audio well, and can you see my video well, ladies and gentlemen? Can you give me a short feedback on that? Boa noite, eu sou o Stefano, estou mediando aqui o contato de vocês entre o Listen, entre todos vocês. Ele está perguntando só se está tudo ok, se vocês todos conseguem vê-lo, estão ouvindo bem, está tudo certo. Uhum. Não, caiu. Ah, não, voltou. So, I'm not sure I'm seeing the messages there, Stefano. So, is the audio and video clear? Yeah, your screen is shared now. And the screen is shared now, right? Yeah, we can see the screen share. Ele está compartilhando a tela dele com vocês agora, com todos vocês. Good. Video good, audio good, then let's go. So, yeah, let me shortly, I noted that Marshall has shared a lot about Marshall Goldsmith's Techo-centered coaching. I just want to highlight a few things as we get started. And maybe the first question to ask is, in the audience, who has been in Marshall's program last month, which was on November 25 in Brazil? So can you go to your chat box and put in there, yes, I was there, or no, I was not there? Então, o Listen está falando que está agora compartilhando com a gente algumas das coisas que foram destacadas pelo Marshall no último evento. Ele está perguntando aí quem já esteve, né? Tem gente já respondendo aí quem já esteve no último evento, que foi em novembro. Último novembro. Então, podem escrever aí. So, people are already answering. Listen. Good. I don't think I can see that here on my screen, which is fine. So On your chat, okay. People are saying that, many people are saying okay and saying that they were there at the event. Excellent. Yeah, good. Yeah. Muito bom, gostando que vocês estiveram lá, está feliz com a presença de vocês. So let me add a few words to Marshall, as you have already been there, and some of them has maybe not been there. So Marshall has been recognized as the #1 leadership thinker by Thinkers 50 and Harvard University. Marshall got go ahead, Stefano. Sure. Então ele está só destacando algumas coisas sobre o Marshall, para talvez quem não esteve no evento, né? O fato, por exemplo, que ele foi considerado o pensador número 1 de liderança pela Thinkers 50 e pela Universidade de Harvard. Listen. Listen, can you hear me? Yes. Yeah. And also Marshall got recently the Leadership Award for his lifetime achievement in leadership by Harvard University as well. That was last month. Ele também conseguiu alguns prêmios aí também pela Universidade de Harvard, né? Um deles também um prêmio de liderança, e esse prêmio ele conseguiu no mês passado. And also he's recognized as the #1 executive coach by Global Guru. Ele também é reconhecido como o coach executivo número 1 pela Global Guru. And as you might have seen, as you were at Marshall's conference, Marshall has a #1 best-selling books. One of them is Triggers, and the other one is What Got You Here Won't Get You There. Ele tem também 2 livros aí que são best-sellers, né, considerados. Então, um deles é o Triggers e o outro é o What Got You Here Won't Get You There, que é o que fez você chegar até aqui e não fará você chegar à frente, em tradução livre. And these, of course, are bestsellers in New York Times and Wall Street Journal and a few other organizations, including these are 2 books in the top 100 books to read in a lifetime by Amazon. Ele conseguiu também outros best-sellers, né, em outras instituições também. Alguns deles está incluído na publicação de 100 livros a serem lidos, né, antes de morrer, pela Amazon, inclusive. And only 2 authors on that list of the top 100 the top 100 books in Amazon, which have
2 books in the top 100. So Marshall is one of 2 who has 2 books in the top 100. Aí só tem 2 autores nessa lista dos top 100 da Amazon que conseguiram ter 2 livros nessa lista aí dos livros, né, para você ler. Então, o Marshall ele é um desses 2 autores. So it's great to work with a top leadership coach like Marshall, as I've been doing now for a number of years. And we have 2,500 people in our network who are also collaborating with Marshall in that respect. Então é muito incrível estar trabalhando com um profissional da categoria do Marshall, né? E realmente liderança, né? Que está muito acima aí do mercado, uma posição incrível. E tem outras 2.500 pessoas trabalhando nessa equipe também, juntamente com o Marshall. So I'll make a few comments on myself so people know where I'm coming from, and then we jump into how does coaching help the coaches, how does coaching help leaders? Então, o Listen vai falar um pouquinho sobre ele agora, alguns comentários, e depois ele vai começar aí falando como o coaching pode ser de ajuda, né, para os líderes. So my background is I have a MBA as well as a degree in technology management. Então, o Lince ele tem o MBA, também ele tem a graduação em gerenciamento de tecnologia. And throughout my career, I've been leading companies in terms of pharma, plastics, and chemicals. Ele também esteve na presidência de algumas empresas, né, de parte química, também farmacêutica, né, e indústria do plástico. And earlier this century, I stepped out of the corporate world and really jumped into the whole leadership development coaching world with Marshall. E daí no início desse século, né, no início dos anos 2000, ele saiu dessa parte corporativa, né, do mundo corporativo e começou a trabalhar exclusivamente com o mercado de coaching, né, juntamente com o Marshall, na metodologia do Marshall. So within the Marshall Goldsmith Stakeholder-Centered Coaching Organization, I'm responsible for Asia Pacific and also for Europe and South America. Então, dentro aí da empresa do Marshall, ele está responsável, o Lince, né, responsável hoje pela parte do Pacífico, da Ásia, né, da Europa e também das Américas. And globally, I also lead our network of coaches, which is the 2,500 coaches we have around the world. Ele também lidera aí, né, uma rede de 25.000 coaches, todos eles distribuídos ao redor do mundo. And I was very pleased to be recognized as one of the top 100 best coaches in the world by the World HRD Congress. Ele também ficou feliz em, né, ser reconhecido como um dos 100 melhores coaches, né, pela World HRD Congress. And the Harvard University Institute of Coaches also invited me to be part of their network as an honorary member. E além disso, também o Instituto de Coaching da Universidade de Harvard convidou o Listen para ser um dos membros honorários de lá. And honestly, a lot of my success in the coaching world and the coaching business is because of my collaboration with Marshall over the years. Ele reconhece também que muito do sucesso que ele teve durante esses anos, né, na parte da área do coaching, se deu também à colaboração, né, todo ao trabalho estreito que ele teve com o Marshall Goldsmith. So my objective for today is to share with you a number of things around coaching that I think is valuable for you as a coach or a leader in an organization. O Listen gostaria de compartilhar com todos hoje algumas coisas que ele acha que são bastante úteis ou benéficas, né, para todos nas organizações, né? So let me share with you some of the most important aspects and needs that we see companies have as we talk with them about coaching. Ele vai ver agora, vai compartilhar com vocês algumas necessidades que ele vê que as empresas precisam, né, sempre com relação aí ao coaching. So we work with Fortune 500 clients. Eles trabalham com 4.500 clientes. So these are all very multinational organizations, and many of them are also in Brazil. Então, são organizações multinacionais, muitas delas inclusive no Brasil. And what they're looking for is increased employee engagement. They're looking for better business results. They're looking for
leadership readiness and leadership pipeline so that they have more leaders growing up in the organizations faster. And they're looking for return on investment in their coaching investment. Então, o que essas organizações, essas empresas, elas estão buscando é um maior envolvimento, engajamento dos funcionários, né? Os resultados provenientes das companhias, né? Mesmo. E também uma melhor preparação, né? Ou até uma condução de leadership, de liderança, para que nós possamos ter mais líderes, né? E também o retorno do investimento para o coach das equipes. So, clients are really looking for solving a certain need or a certain problem they have with leaders in the organization. They're not looking for a process. Os clientes, eles estão buscando, na verdade, a solução para problemas que eles têm, né? Inclusive resultados que podem ser medidos e não estão preocupados com o processo em si. So clients are looking to buy a solution for a problem they have. They're not looking for a process. Os clientes, eles buscam comprar a solução para um problema que eles têm, eles não buscam um processo. And the four aspects that I put here on the screen are basically based on research we did for more than 30 years with more than 86,000 leaders around the world. Esses 4 aspectos que eu mencionei, né, do envolvimento de funcionários, resultados, dos negócios, né, todos eles são baseados, na verdade, numa experiência de mais de 30 anos, né, e pesquisas também com mais de 86 mil líderes, todos eles presentes em 6 continentes. And maybe this is a good moment to also think a little bit about the coaching market in Brazil versus US and Europe. A gente vai falar agora um pouco, ou comparar um pouquinho do mercado de coaching aqui no Brasil e também nos Estados Unidos e alguns países da Europa. And frankly, I would like you to think in terms of international companies, whether there are Brazilian international companies or whether there are international companies like the American or European companies in Brazil. Primeiro eu gostaria que nós pensássemos nas empresas internacionais, independente dessas empresas internacionais serem brasileiras ou elas serem primariamente baseadas em outros países, como Estados Unidos ou outros países da Europa. So, coaching has been popular and popularized in the United States since about 30, 35 years, and in Europe maybe for the last 25 years. Então, coaching tem ficado popular nos Estados Unidos já por os últimos 35 anos e na Europa tem se popularizado mais nos últimos 25 anos. And you see that popularity and requirement for coaching has also become increasingly important in Asia and in South America, including Brazil. E tem se percebido também que essa exigência, essa procura até por coaching também tem ficado bastante evidente já em outras áreas do mundo, como por exemplo a Ásia, né, e até o Brasil. So that development that happened in the US and in Europe, that development also has been happening now over the last 7 years in Asia and South America. Então esse desenvolvimento que tem ocorrido aí nesses últimos anos nos Estados Unidos e na Europa tem ocorrido mais próximo aí dos últimos 7 anos no Brasil e alguns países da Ásia. And the development in South America, Brazil, and Asia is actually accelerating if we compare this with the history of that development in the US and Europe. E, na verdade, esse desenvolvimento do Brasil e desses países da Ásia, eles, na verdade, estão mais rápidos, o ritmo deles está mais acelerado do que o desenvolvimento que houve nos Estados Unidos e na Europa, se a gente fazer uma comparação. And let me tell you why that is the case. Eu vou explicar agora por que isso está acontecendo. So until 15 years ago, the big challenge for leaders was to find the knowledge in how to get better as a leader. Então, nos últimos 15 anos, o grande desafio para os líderes era de primariamente encontrar o conhecimento, né, exato e de, na verdade, como colocar em prática, como melhorá-lo. So, for instance, if a leader wanted to get better at engaging their team or be more decisive or be better at execution, the leader hired a coach in order to provide the insights in how to get better. Então, por exemplo, se um líder gostaria de ter um maior envolvimento, engajamento da equipe ou conseguir mais resultados da equipe,
Ele, primeiramente, ele teria que contratar um coach para que esse coach pudesse fornecê-lo algumas dicas, né? Algumas dicas assim bem específicas de como ele conseguiria atingir esse objetivo. And then the coach helped the leader to apply this in their organization. E daí o coach ajudaria o líder a aplicar isso na organização dele. Currently, nowadays, in 2017 or 2018, because we're already in 2018 pretty much, no momento, agora em 2017 ou 2018, que a gente já está bem perto de 2018. So that has radically shifted, because if the leader wants to have more knowledge around employee engagement, decision making, execution, people can go to Google or a webinar or an e-learning to get all that information. Então agora, nesses anos mais atuais, na verdade a situação mudou bastante, porque se o líder ele precisa dessas informações, ele quer conseguir mais resultados ou mais envolvimento da equipe, na verdade ele pode simplesmente acessar o Google e fazer uma pesquisa sobre isso, e ele vai obter alguns resultados já. So in the past, the problem was, how do I find the right knowledge? Então no passado o problema era como eu encontro o conhecimento correto sobre isso. Currently, the challenge is, how do I make that work in my organization? Agora, no momento, o desafio, na verdade, como que eu posso fazer isso funcionar na minha empresa? Because people need to make that specific to themselves and specific to the team they work with. Porque as pessoas precisam, na verdade, aplicar isso à situação específica delas, né, os líderes e também das equipes com as quais elas trabalham. So the bottleneck is not know-how, knowledge. The bottleneck is show-how, is behavior. Sorry, can you repeat that? So the bottleneck is not know-how, knowledge. The bottleneck is show-how, behavior, show-how. Então, na verdade, tudo isso, o gargalo de toda essa questão, não é, na verdade, qual é o conhecimento, né? Mas, na verdade, mostrar esse conhecimento em prática, como aplicá-lo isso nas empresas. So the challenge really is, how do I convert the know-how, the things that I do, into show-how to be more effective in my leadership behavior. Então, na verdade, o grande desafio é esse: como é que eu vou usar o know-how, usar todo esse conhecimento que eu tenho, mas colocar isso em prática e transformar isso num show-how, ou seja, colocar isso realmente em prática na minha empresa. So, as a coach, you and I can easily learn from the developments that have been happening in the US and Europe over the last years and transport that into the Brazilian environment. Então, como um coach, todos nós aqui podemos aprender bastante do desenvolvimento que tem acontecido nos Estados Unidos, nos países da Europa, e tentar transferir isso para o nosso território aqui do Brasil. And with a few adjustments as necessary, you can apply that in Brazil. E com alguns ajustes assim necessários, nós conseguimos sim aplicar tudo isso aqui no Brasil. At the same time, we work with a very global audience, and I have been coaching in many different countries in Europe, Asia, and the US, and people are people everywhere. So there's actually more commonality in coaching around the world than there are differences in the countries. Então, na verdade, mas como também o nosso mercado de coaching ele é bem internacional, nós temos trabalhado com vários países de diferentes continentes, como Europa e Ásia, né? E, na verdade, existem bastante similaridades entre as pessoas, porque, afinal, pessoas são pessoas, né? Então, não existem, assim, tantas características que são específicas de um lugar para o outro, né? Mas sim várias similaridades. So let me share with you a number of coaching tools that I think are very useful for you that you can use in your coaching process. So I'll share them today, and then I'm happy to share that information with you so you can use it yourself. Então, eu vou compartilhar com vocês agora algumas ferramentas excelentes de coaching, que são principalmente 4 ferramentas que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que vocês podem sim, com certeza, utilizar ou implementar nos processos de vocês. So in order to get measurable results, there are basically 4 important elements to look at when you work with leaders. Então, para nós conseguirmos resultados mensuráveis, existem pelo menos 4 aspectos que nós precisamos, né, quando nós trabalhamos com líderes. So they are coachability, focus, feed forward, and follow-up.
Então, esses 4 aspectos são a habilidade de realizar o coaching, o foco, o feedback, visando aí os resultados vindouros, e também o follow-up. So, a moment, please. Stefano, feed forward, ok? Feed forward. Ok, obrigado. Thank you. Então, só corrigindo aí, o primeiro é a habilidade do coaching, né, de realizar o coaching, o foco, o feed forward e o follow-up. So our success rate is 95%. So 95% of the leaders we work with, they get measurably better because we do these 4 things. Então, na verdade, a margem deles é de 95% de líderes que conseguiram melhorar em todos esses aspectos. Na verdade, conseguiram melhorar justamente por implementar esses 4 aspectos mencionados. So I'll share the process with you on a high level and then we dive into the various elements. Então, nós vamos assim, a gente vai agora compartilhar com vocês assim uma visão geral do processo, depois a gente vai ver isso de uma forma mais detalhada, aspecto por aspecto. So coachability, we start with, then based on some assessments, we help the leader to choose 1 or 2 areas for leadership growth. Então, no aspecto de habilidade do coaching, a gente começa aí com mais ou menos uns 10 aspectos diferentes, né? E nós pedimos aí que o líder ele escolha 1 ou 2 desses comportamentos de liderança para a gente trabalhar a partir do segundo aspecto agora. And these 2 elements, this focus needs to be the most important leadership bottlenecks for the leader and the organization. Então, esses 2 aspectos que foram escolhidos aí no ponto número 1, eles vão fazer parte agora do aspecto número 2, que é o foco. Eles precisam ser os pontos mais importantes para o líder, né? Para a empresa, para que sejam assim aprimorados. And then we go into a feed-forward process, that's number 3. Depois nós seguimos para o ponto número 3, que é o processo de feed-forward. So on a monthly basis, the leader is asking the stakeholders for suggestions, listen to the suggestions, thank them for their input. Então, numa base mensalmente, o líder vai perguntar ao stakeholder sobre todos os pontos. Ele vai perguntar ou pedir, na verdade, sugestões para que ele consiga, assim, receber um feedback desses stakeholders visando a melhoria. And then make an action plan based on those suggestions and respond to the stakeholders to share that action plan. Depois tem que ser construído aí um plano de ação baseado nessas sugestões dos stakeholders. Esse plano será então compartilhado também com os stakeholders. And then after that, it's about implementing, make the change visible so that people see that there is a differentiation in the before and the after. Depois chega a fase de implementação, que é realmente colocar aquelas mudanças, aquelas melhorias em prática, para que as pessoas consigam ver, assim, comparar o antes e o depois e como as coisas melhoraram. And then on a quarterly basis, we measure how the leader is getting better in the eyes of the stakeholders. E depois, quinzenalmente, é feito a parte do follow-up, que na verdade é a medição do crescimento da liderança, né, através do coaching. So let's jump into them one by one. Coachability first, and let's do that together. This is going to be very interactive, so let's do that together right now. Então a gente vai ver agora, examinar esses aspectos um por um. A gente vai começar com coachability, que é a habilidade do coaching, né? Isso vai ser uma parte bem interativa, então vocês podem participar. So coachability is determined based on 3 aspects: courage, humility, and discipline. Então, a habilidade do coaching ela é baseada em 3 diferentes sub-habilidades, podemos dizer, que seria a coragem, a humildade e a disciplina. So courage, what does that mean? Courage, as a leader, you have to have the courage to make leadership change about you as a leader. Então, na verdade, a coragem significa, na verdade, você fazer... Lance, can you repeat that? So as a leader, you need to have the courage to make leadership about you as a leader.
Então, na verdade, é necessária coragem para fazer com que a liderança seja sobre você ser o líder. So what does that mean? It means try new things, get out of your comfort zone, rethink the things that you have been doing before, and experiment with yourself to get different ideas and results. Então, isso, na verdade, significa que para conseguir ideias novas, resultados diferentes, você tem que sair do óbvio. Na verdade, sair da zona de conforto, tentar coisas novas, repensar processos que já estão definidos há muito tempo. And then secondly, humility. As a leader, leadership is not about you as a leader. It's about the people you're leading. E o segundo aspecto, que é o de humildade, na verdade, é sobre o fato de que não é esse aspecto importante, ou especificamente não é sobre você como líder, mas sim as pessoas que você lidera. So therefore, involve stakeholders. Ask them what they think. Ask them for some suggestions. Yeah? You can only get better in the eyes of the people you work with. Então isso envolve, na verdade, os próprios stakeholders, o processo de você pedir sugestões, fazer perguntas e saber como você pode melhorar. Porque, na verdade, você só vai, de fato, melhorar, né, baseado com base na opinião das pessoas que veem você e que têm você como líder. And then, last but not least, discipline. So it's about having an action plan and implement that action plan in a disciplined manner so that people can see that change is coming and change is visible. E o terceiro aspecto é a disciplina, que é, na verdade, a habilidade de você implementar de forma efetiva os processos que foram pensados, com o objetivo de que as pessoas realmente consigam enxergar as diferenças, enxergar que as coisas realmente melhoraram. So one aspect that is important to do is to help the leader to understand what courage, humility, and discipline is in their eyes. Então, um dos processos é primeiro fazer com que o líder enxergue o que na verdade significa a coragem, a humildade e a disciplina, né, pela opinião ou de acordo com a opinião das pessoas. So let's do this together. Go to your chat box and then let's type in if a leader is low on courage, humility, and discipline, what do they do? If a leader is low on courage, humility, and discipline, what do they do? Então agora eu convido vocês a irem aí até a janelinha aí do chat. Vocês podem escrever aí, por exemplo, no caso de um líder que tem pouca coragem, pouca humildade, pouca disciplina, o que vocês acham que ele faria? Quais tipos de atitude vocês acham que ele tem? Se ele tem baixa coragem, baixa humildade e baixa disciplina. All right, so go to your chat box, put it into the chat box. And then Stefano, you have to explain, i.e. translate what's coming up there. Okay, so one of the attendees wrote, blame others. Mm-hmm. Okay, for now, that's the only one we got. Okay. Yeah, so blaming others, finger pointing, not listening to other people. What então, else? assim, culpar as pessoas, né, apontar o dedo nos erros das pessoas ou não ouvir o que elas querem dizer, né? Então, isso é uma das coisas que está sendo compartilhadas aqui. For now, that's all. And also, procrastination. Now we got more, procrastination, I know best, judgment, high ego. High ego, yes. Be authoritative. Yeah, exactly. Então, essa parte de, né, procrastinar, né, o julgamento, parte de comportamento autoritário também. Including being avoidant, not addressing the issues. Isso inclui também evitar aquela atitude, na verdade, de evitar o problema, de empurrar o problema para debaixo do tapete. So what does Mari write? I said that a leader that generally avoids problems and wants to keep on that position because of the power that it grants him. Yeah. So they cling on to their power. They're conservative, don't want to change. Yeah. Also, Thiago Senna talks about not being clear with everyone. They talk a lot, but they're not necessarily clear, and they don't want to do anything, right? So they talk about things, but they might not do it, or also they being might aggressive. be avoidant. Yeah. And also Renata Nigri said aggressive behavior. Yeah, aggressive, and aggressive can be very aggressive, defensive in a very active manner, but also in a very passive manner.
Então isso, na verdade, pode ser, essa agressividade pode ter tanto uma atitude mais defensiva, quanto também na de ataque, né? Tem essas duas formas também de agressividade. All right, then let's go to the flip side. If a leader is high on courage, humility, and discipline, how does that look like? Okay. Now listening also said super ego, superiority, and also sure. let's go to the high now, right? Yeah, let's go to the high. Okay. Yeah. If leaders are Agora a high on gente vai pro courage lado, and discipline, how does that look like? agora a gente vai pro lado oposto, que é quais seriam as atitudes de alguém que, na verdade, tem bastante coragem, bastante humildade, bastante disciplina. Quais são as atitudes desse líder? So please go to your chat box, put that in right there. So supporting decisions of others, Richard, excellent. Yeah. So they're very good listeners. They support others in their decision making. They draw other people into decision making. Então, bons ouvintes, né? Na verdade, colocar as outras pessoas, envolver as outras pessoas nas decisões. Daniela said disrespect. Adriana Morin said listening with empathy, or always seeking to improve for the leader and for the team. Yeah, exactly. Being a good listener, being encouraging, being a good listener, supporting your ideas, developing the team. Developing the team, yes. And again, some of the things are the opposite of what we just talked before, like being more decisive, asking questions. Então a gente percebe algumas coisas são exatamente o oposto do que a gente tinha falado na outra parte da tela, né? Como ser mais decisivo, né? Ouvir, ser melhor ouvinte. So also be low on ego and high on courage, right? So it's about getting the ego out of the system, not using their power as a basis for decision making. Também não ser egoísta, né? Não usar o próprio poder ou a própria situação para tomar as decisões, mas pensar sempre no time como um todo. So what are some of the other suggestions that are here in the chat box here? Also said being an active partner, listening attentively, seeking solutions, courage to put heart into every aspect and context in an organization, and training the team, focusing on delivery of results. So probably recognize mistakes. And also seeking to develop himself, the leader himself. Yeah, and I think Richard put it very nicely here. Have the courage to put your heart into every aspect and context of in the organization. So basically, have the courage to put yourself in there and be vulnerable in a way. Yeah. Então, o comentário do Richard muito interessante, que é justamente essa questão de você se colocar à frente, se tornar um pouco vulnerável mesmo, para que a melhora ocorra, né? So we do this exercise with leaders. We do this exercise with leaders as we just did, the low and the high, and to let them articulate. How does that look like? Então, esse exercício normalmente é feito com líderes, né, da parte do baixo e alto, né, nessas qualidades. E a gente vê como os líderes se expressam nesse sentido. Because every leader knows this conceptually, but we need them to articulate what does that mean in actual behavior on the job. Ou seja, a gente conhece o conceito dessas qualidades, sim, mas a gente precisa saber dos líderes como eles acham que essas qualidades podem ser traduzidas mesmo, ou como é isso na prática, né, numa empresa. And they will tell leaders, hey, this is fantastic, great exercise, thank you very much. Daí nós dissemos para os líderes que é um ótimo exercício, é isso aí, obrigado, muito obrigado por se expressar. Now, and then we ask them, as we work together for a year in this whole coaching process, how high on courage do you want to commit to? 1 being low, 10 being very high. What do you want to commit to? Depois trabalhando aí num processo de 1 ano de coaching, a gente pergunta então nós perguntamos para o líder, né, você quer chegar a ter quanto de coragem, né? Quão alta você quer que seja a sua coragem? Now, if you would be asking this to leaders in Brazil, what would they say? On a scale of 1 to 10. Okay, go ahead.
Se você fizer essa pergunta para os líderes no Brasil, o que você acha que eles responderiam aí numa escala de 1 a 10, por exemplo? So this is about commitment. 1 is low, 10 is high. If you want to get better as a leader, courage, humility, discipline is very important. What do you want to commit to on a scale of 1 to 9? So please go to your chat box and put in the number that you think people would say to be committed to. Então, aqui a gente está falando de compromisso, né? Então, na verdade, para conseguir, para ter um alto nível de coragem, humildade, disciplina, é preciso compromisso, né? Então, essa que é basicamente essa escala de 1 a 10. Então, gostaria que vocês fossem aí na janelinha aí no chat de vocês e colocassem o número, né, que vocês acham que seria respondido aí nessa pergunta. Então, podem colocar um número de 1 a 10, então. So everybody go to your chat box, put in a number on 1 to 10. And you're asking the leader here, their leader, on a scale of 1 to 10, what do you like to commit to? Low is 1, 10 is high. It's important to be committed. So what is your commitment? Então, podem colocar aí o número né, que representa o compromisso de vocês aí nessa parte para melhorar nesses 3 aspectos. Yeah, so 7, 8, 9. Yeah, 9 again. So 7, 8, 9 is normally the kind of scores we get, okay? Então, normalmente a gente consegue 7, 8, 9, normalmente mais ou menos isso mesmo de resposta que a gente tem. Of course, if we do it in the United States, we get to score 11 and 12, but that's Americans, okay? É claro que se a gente fizer essa pesquisa nos Estados Unidos, a gente normalmente vai conseguir, assim, 11, 12, o pessoal coloca, mas tô tranquilo que isso é Estados Unidos, tá? É diferente mesmo. So important here is to realize, to have the leader commit to understanding that courage, humility, and discipline is important. Então, na verdade, o ponto aqui é fazer com que o líder ele tenha o compromisso de saber que para ele conseguir um alto nível de coragem, humildade e disciplina, é preciso que ele tenha compromisso, um alto nível de compromisso. What is compromiso? It's commitment. Commitment. All right. Okay. So, So, and we use this all the time. listen, there's some people saying that they didn't really understand, so can I just rephrase that? Sure. Então, para o pessoal aí que não entendeu, só repetindo aqui. Então, na verdade, a pergunta que ele tinha feito sobre os números, sobre qual número você acha que é necessário colocar para que um líder ele consiga aumentar cada vez mais, ou consiga um alto nível de coragem, humildade e disciplina. Qual o nível de compromisso que você acha que ele precisa ter, de 1 a 10? Ok, listen. Yeah, so Richard is saying here, you have this attitude in Brazil of me first that has a negative impact on commitment. So that is true, but that's not a Brazilian thing. That's an international thing with leaders around the world. Então, às vezes, no Brasil, é comum que alguns líderes tenham uma atitude um pouquinho egoísta, de pensar primeiro em si e tal, e que, na verdade, isso não é exatamente uma coisa só do Brasil, mas isso é uma tendência internacional. So we do this exercise with leaders as we just did, a little bit more elaborate or much more elaborate, and then we bring this back all the time throughout the coaching process. Então a gente faz esse exercício que a gente fez agora com vocês, com os líderes, e daí a gente traz esse exercício, a gente traz ele ou volta para ele, na verdade, várias vezes durante esse processo de treinamento. And I'll give you a few examples right now. Vou dar alguns exemplos para vocês agora. So we tell the leader, hey, you want to be a 9 on courage with the discipline. Great, fantastic. I love that. Thank you. Então, por exemplo, ok, você quer atingir aí o 9 de coragem, humildade e disciplina. Excelente, muito obrigado. Now, as we work together for a year in this coaching process, dear leader, if you're not the 9 on courage, humility, and discipline that you want to be, can I point it out to you? Agora, durante esse processo que a gente vai trabalhar em um ano juntos, para você chegar nesse nível de 9, em coragem, humildade e disciplina. Se você não atingir esse nível, eu posso avisá-lo sobre isso? Eu posso deixar claro isso para você? So what do leaders say? Go to your chat box. What do they say? Say yes or no? Então, o que você acha que o líder responderia nesse caso? Ele falaria sim, que tudo bem, o coach vem falar para ele isso,
Ou ele diria não? Então podem escrever aí na janelinha do chat de vocês, sim ou não. So I see Rich, you're saying yes. Yeah, another yes. Yeah, yes. everybody says yes, 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 yeah. So, and that's fantastic. Say, thank you, leader. Got that. Yeah. Now, 1 or 2 sessions later, we do feedback session, and then we ask the leader. By the way, last time we talked about courage, humility, and discipline. You wanted to be a 9. Today is a great day to be a 9. Are you ready? Então, durante esse processo, a gente vai chegar, alguns processos depois disso, uns 2 mais ou menos, a gente vai chegar finalmente na etapa de feedback. E daí, nessa etapa de feedback, a gente vai chegar para o líder, né, nós vamos falar, então, nós fizemos antigamente aquele exercício e você explicou que você gostaria de atingir um nível 9 de coragem, humildade e disciplina. Né? Então, será que você conseguiu atingir esse nível? And that really helps in the whole coaching process because they realize, I need to step up my game in terms of courage, humility, and discipline. If I do that, it's working. If I don't do that, it's not working. Na verdade, isso é muito importante em todo o processo de coaching, porque isso, na verdade, faz a pessoa, né, o líder, ver que ele precisa acelerar, ele precisa melhorar mais as atitudes nele para conseguir um nível maior de coragem, humildade e disciplina. Because every time the leader brings their ego and their power and their personality into the process, they actually undermine courage, humility, and discipline. Porque, na verdade, toda vez que o líder ele traz o ego dele, né, ou tudo sobre ele, né, a personalidade dele, não pensa, na verdade, na equipe, ele está prejudicando todo esse processo. So we bring this tool and these outcomes back throughout the coaching session over the year several times. Então a gente traz à tona, né, a gente volta de novo para todas essas ferramentas, esses resultados, né, durante esse ano todo de treinamento de coaching, muitas vezes. And leaders realize that if they want to make changes, only high courage, humility, and discipline works. E daí os líderes eles se dão conta que se realmente eles querem mudar, né, trazer mudanças e melhorias para a empresa, eles só vão conseguir isso se eles tiverem um alto nível de coragem, humildade e disciplina. Good. So we bring that tool back all the time. It works like a charm. Yeah? Então a gente traz isso toda hora e funciona como se fosse um amuleto. So another important part in the coaching process is to create focus, to focus on 1 or 2 things only. Depois a próxima parte, que é muito importante nesse processo de coaching, é de criar foco. E o foco tem que ser em poucas coisas, 1 ou 2 coisas só. So we do some assessments and we help the leader to determine 1 or 2 areas for leadership growth only. Então nós fazemos algumas avaliações e nós ajudamos o líder a definir aí 1 ou 2 áreas apenas que precisam ser melhoradas aí para o crescimento de liderança. And then we make a business case with the leader, and let's do this now together. Depois a gente faz um business case com o líder, né? E na verdade a gente vai tentar fazer isso agora juntos. So if a leader says, I want to get better at delegation, what are the benefits that leaders will get out of this other than getting better at delegation? So please go to your chat box and put in other benefits the leader will get. Então pensem comigo aqui um pouco sobre se o líder fala, por exemplo, que ele quer ficar melhor em sua habilidade de delegar as coisas, delegar as atividades. Quais outros aspectos vocês acham que ele também vai melhorar? Então você pode escrever aí na sua janelinha aí no chat. So if I, as a leader, get better delegation, some other benefits I will get are, and normally we make a list of 25 benefits with a leader. So let's try to do that here together. Então, se eu, como líder, por exemplo, quero ficar melhor na minha habilidade de delegar as coisas, então o que além disso, vai melhorar em mim, né, na minha atitude? Então, normalmente a gente consegue fazer com os líderes, é uma lista de mais ou menos uns 25 aspectos. Então, vamos tentar fazer isso juntos agora. So yeah, as Richard says, the leader frees up time to focus more on strategic things for themselves. So better time planning. Yeah.
Also get to know the skills and maturity of your team. Yes. So, and also the team will develop themselves better, because if I delegate things to my team, then they will have to, as individuals, get better in their individual capabilities. E sobre o comentário da Mari, a própria equipe vai ficar melhor também, porque à medida com que nós vamos entregando resultados, a própria equipe vai refletindo isso também, aumentando no quesito de maturidade. Another comment is that if the leader delegates, it develops the team better. Mm-hmm. Time optimization. Time optimization. What does Renata say? Sorry? Renata, yeah, time optimization. Yeah. Time optimization. Then Renata again, developing other people. Yeah. Better listener, don't judge people, identifying people's characteristics as personalities, for example. Yeah, and so Daniela says a better perception of time and business. Yes, and so better listening, better decision making, better goal setting, better execution. Então, isso, mais execução, uma habilidade de ouvir, ser um melhor ouvinte, mais execução, então todas essas são habilidades. Include other people in decision making. Incluir outras pessoas no processo de tomada de decisões. What are some other benefits we see here from Daniela and Mari? Yeah, Daniela, we have better perception of time in business. Yeah, also more maturity and improving communication. Yeah, and also more creativity, right? People will, if you delegate, people will do things in different ways. You'll see that other things also work. Também tem mais criatividade, porque se a gente delegar, as pessoas vão começar a fazer as coisas de formas diferentes, ver que tem outros processos que também são efetivos. And Richard says here higher quality in the leadership pipeline, so you get more leaders faster. Então, de acordo com um comentário do Richard aqui, que conseguir mais qualidade no pipeline de liderança, aí na verdade tem o benefício de a gente conseguir um número maior de líderes mais rapidamente. So including the leader will engage their team members better. Também o líder vai conseguir envolver ou engajar os membros da equipe, né, de forma melhor. And people are more motivated, more excited to work in the company. As pessoas vão ficar mais motivadas, né, mais animadas para trabalhar na empresa. And they are proud of themselves, because now they are doing their boss's job. Elas vão ficar orgulhosas de si mesmas, porque elas não vão estar fazendo simplesmente o trabalho do chefe delas. Good. So we make that business case. 25 benefits at least. Yeah. And we have here also that the team will give feedbacks of improvement, and also Daniela be more creative. Yeah. Então a gente faz uma lista aí de 25 aspectos que serão melhorados com uma melhor delegação também. So we look at the benefits, about 25 benefits at least, and then also we shortly look at the cost. Então a gente, né, analisa todos esses benefícios, esses 25 benefícios, e também o que isso vai custar, né, o que isso vai exigir. And what is the cost that the leader needs to invest? Well, the leader needs to spend a little time, have some patience, maybe train some people. Então, o que isso vai custar ou vai exigir do líder, né? Ele vai ter que vai gastar um pouco mais de tempo, vai ter que ter mais paciência, né, para ajudar e desenvolver as pessoas. And then we ask the leader, is it worth it? Is it worth it for you to get all those benefits and investing these few costs? Então a gente pergunta para o líder, né? Você acha que vale a pena você ter todos esses benefícios, mas também ter esses custos? Você acha que para ter esses benefícios vale a pena ter esses custos, sim ou não? So if we do this with leaders in Brazil, ladies and gentlemen, go to your chat box. What do they say? Yes or no? Is it worth it? Yes or no? Então agora eu quero saber de vocês. Se nós fizermos isso com os líderes aqui no Brasil, vocês acham que eles vão responder sim ou não? Sim vale a pena ou não, não vale a pena? Podem colocar aí, por favor. So go to your chat box, ladies and gentlemen, and then let me know what you think. Podem escrever aí, sim ou não. So we got 2 yes.
Yeah, so normally people, when we make this business case, then with them they say, yeah, this is valuable, this is great, let's do this. Normalmente, quando a gente faz esse business case, os líderes costumam falar sim, é ótimo, vamos para frente. And again, same as with the other aspect around courage, humility, discipline, this is what we call an evergreen case that we bring back throughout the coaching process at a number of times. E aí, assim como a gente fez no processo, no primeiro aspecto, para melhorar a coragem, disciplina, né, aqueles 3 aspectos, a gente precisa voltar para esse exercício várias vezes durante o processo de um ano de treinamento. And Richard earlier was asking, how do we anchor this in the organization? Because you want to move from change behavior to habits to process. How do we anchor this? O Richard estava perguntando antes como a gente fixa isso, ou a gente ancora isso no processo. Well, so you need to weave this in the conversations in the coaching sessions over time. Então, na verdade, a gente tem que envolver isso, né, ou incluir isso nas sessões de coaching durante o tempo, durante esse processo. So, for instance, a couple of coaching sessions later, the leader is doing something and say, well, see, the way you did that, that's fantastic, because that is really about courage, humility, and discipline. The more you're high on courage, humility, and discipline, the better this works. Sorry, can you repeat? Listen, I had a problem with my connection. So in a few coaching sessions later, the leader does something great, and then you can say, hey, see, now you were high on courage, humility, and discipline, it works. Então, algumas sessões de coaching depois, né, depois disso, o líder faz alguma coisa, né, ele consegue aí algum aspecto na empresa, ali, na organização, que é muito bom. Depois você pode, então, dizer para ele, você pode passar um feedback, falar, ó, tá vendo, você realmente está melhorando em coragem, disciplina e humildade. Or if the leader is doing something that's not working, you can take out this document again that we just made together before on courage, humility, and discipline, and you can say, well, so based on what you explained me now, are you displaying low courage, humility, and discipline behaviors or high? Ou então, se ele estiver fazendo algo na empresa que não está funcionando muito bem, que não está muito legal, você pode, na verdade, voltar para essa tela aqui que a gente fez antes, que é sobre a baixo nível, alto nível de coragem, humildade e disciplina, e depois, então, confrontar, né, todos os aspectos, né, ou as opções que foram escolhidas pelo líder lá naquela época que foi preenchida. And so the leader then will always say, well, it seems to be more low than high. And then you can say, well, exactly. You know, if you want to get the results you're looking for, you have to be high on courage, humility, and discipline. Daí talvez o líder ele reconheça, né? Ele diga como eu realmente acho que eu estou mais pro lado aí do baixo, coragem, humildade e disciplina do que alto. Daí você vai dizer, realmente, se você quiser melhorar nesse aspecto de coaching e liderança, você precisa ter mais compromisso e aumentar no seu nível de coragem, humildade e disciplina. And this works particularly well in Brazil because now you tickle their ego. E isso, na verdade, funciona muito bem no Brasil, porque, na verdade, você meio que dá uma alimentadinha no ego da pessoa. By saying, well, see, because you committed to high on courage, humility, and discipline, this is not a problem for you. That's why people like you can do this better than other people. E daí você pode dizer algumas coisas como, por exemplo, já que você se comprometeu a ter um alto nível de coragem, humildade e disciplina, isso quer dizer que você vai conseguir porque você tem esse compromisso e executou esse compromisso, colocou isso em prática. Então você consegue atingir esse nível. And then they recognize this and say, yeah, that makes sense. Yeah, because that person committed to being high on courage, humility, and discipline. So they immediately kind of put themselves back onto their high level. E daí eles se dão conta, eles caem assim e falam, não, realmente faz sentido, porque eu me comprometi a ter um alto nível de coragem, humildade e disciplina, então eu posso chegar lá, eu vou chegar lá. And you can follow that up with a question saying, so if what you're doing is not working, if somebody is high on courage, humility, and discipline, what would they do?
Daí você pode confrontar com as perguntas. Se o que você está fazendo não está funcionando, o que uma pessoa com alto nível de coragem, humildade e disciplina faria, então, que funcionaria? So that always works. Now, let me give you a few examples that as we measure leadership growth as we measure leadership growth and do the follow-up in how leaders get better, what are some of the results and how does that look like? Então isso, na verdade, sempre funciona. Então, vou dar alguns exemplos aqui de como isso funciona, de como esse processo todo vai funcionar para o crescimento da liderança. So on a quarterly basis, we go back to the stakeholders and ask them, hey, Romario is trying to get better at execution or decision making. How is this person doing? Are they getting worse, -3, or are they getting better, +3? Então, trimestralmente a gente volta para quais são os aspectos que o líder gostaria de melhorar, né, para a gente poder fazer essa avaliação a cada trimestre e saber se ele realmente está melhorando nesses aspectos que ele tinha se comprometido a melhorar. And as leaders involve stakeholders in the process, they get measurably better. Então, como líderes envolvem aí também os stakeholders, né, no processo, então, na verdade, a gente consegue medir isso de uma forma melhor. So this is a case of 11,000 leaders that we did some years ago on 4 continents, and South America was included in that as well. Então, esse é um estudo que a gente fez aí com 11 mil líderes, né, de vários continentes, e o América do Sul, claro, estava incluído nessa área de estudos. And the more the leader involves stakeholders in the process, the more they get better. Então, quanto mais o líder envolve os stakeholders no processo, ele fica melhor. So, as you can see on Exhibit 1 at the top, leaders not involving stakeholders, random chance of getting better. Então, vocês conseguem ver aí na primeira parte, lá em cima, onde diz Exhibit 1, na verdade é o caso dos líderes que não fizeram follow-up, não envolveram os stakeholders no processo, e você percebe ali no gráfico que, na verdade, a melhoria deles é bem aleatória, não segue um padrão. And the picture at the bottom, you can see leaders who consistently follow up with stakeholders. Almost all Agora, of lá them na get de better. baixo, lá na de baixo, na última, lá você vê a número 3, né? Você consegue perceber que os líderes que envolveram aí constantemente os stakeholders, você percebe ver que eles tiveram uma melhoria que faz sentido, uma melhoria bastante progressiva. So follow-up is key. That's why we use this 7-step process on a monthly basis. Então, o follow-up ele é a chave do processo. Por isso que a gente usa isso, na verdade, numa base trimestral, né? Cada trimestre. Now, having said that, at the same time, these are some of the companies we have been working with over the last 35 years. We have more than 150 out of the Fortune 500 companies that we have been working with. Então, essas aí que vocês estão vendo são algumas das empresas com as quais nós temos trabalhado nos últimos anos, né? Nós temos aí, atualmente, o número de mais de 150 empresas com as quais nós temos trabalhado. And we are very results driven. This 95% success rate is across all industries, all countries, all size of businesses, and also all size of or types of industries. A gente é sempre bem focado em resultados mesmo. A gente tem um nível de resultados aí de 95% de aprovação ou de melhoria dos resultados. E a gente está falando de empresas, na verdade, de vários segmentos, várias áreas, vários tamanhos, vários países. So if anybody has any particular questions, feel free to put them into the chat box now. I'm happy to address them. Então, se alguém agora tiver alguma pergunta para fazer, tiver alguma dúvida, é só hora agora de escrever aí na janelinha do chat e eu vou ter prazer em responder para vocês. And in the meantime, as we're addressing those questions, I think it's also good to talk a little bit about what's happening in April and May next year in Brazil. E enquanto isso, enquanto vocês estão pensando aí nas perguntas, como a gente está falando desse assunto, eu acho que é uma boa a gente falar sobre o que vai acontecer agora no mês de abril e maio de 2018 aqui no Brasil. And I will shortly also switch off my screen share, that if anybody wants, that also then Marcio can come back on and share with you things in Portuguese, because he is
managing all that? Eu vou agora desligar aqui a tela compartilhada, que vocês estão vendo. Eu vou convidar novamente aqui o Márcio também. A gente vai voltar e assim ele pode compartilhar com vocês algumas coisas também, já que ele está gerenciando toda essa parte. Good. We have a few questions here, so can you help me with that, Stefano? Yeah, sure. So what's the average time that it takes for an executive on the process or to improve the process, or improve two specific areas in his process? What's the average time that it takes for him to improve those two areas? So we coach people for 6, 9, or 12 months. Most of the coaching engagements we do are 12 months. So, então, respondendo à pergunta da Mari, o processo de coaching normalmente é feito nos períodos de 6, 9 ou 12 meses. A maioria desses processos é feito durante 12 meses mesmo. And we actually guarantee results for the 12-month process. E nós garantimos os resultados para esse período, né, esse processo de 12 meses. Because that is part of what some of the earlier comments were also related to, is it takes time for these behaviors to set in and to be anchored in the organization. Então, porque isso também é parte do que alguns outros comentários estavam falando antes, né? Porque leva tempo mesmo para esses comportamentos eles ficarem assim bem fixos na empresa e gerar resultados. And actually, for a coach, this is great because you can basically sell longer coaching engagement to clients as well. Sorry, can you repeat? There was a problem with the connection. So for a coach, this is also great business because they can sell longer coaching engagements to clients as well. Então, para o coach isso é ótimo porque eles conseguem vender um processo de coaching mais longo, né, para os clientes também. Então, é bem benéfico para ele, né? Yes, let's go to another question here. Let's take another one or two questions. Yeah. A question by Adriana. Let me check here. She's asking for an example of two areas or two behaviors identified for improvement, and if you use any model to write that. Yeah. So we use the Marshall Goldsmith Global Leadership Assessment to assess the bottleneck that the leader has. So we have a very Marshall Goldsmith tool to assess that. Então, eles utilizam a ferramenta de avaliação do Marshall Goldsmith. Então, essa é a ferramenta utilizada para saber ou para identificar exatamente essas áreas, esses comportamentos para melhoria. And the certification program we have, which also we're going to do in Brazil early next year, includes the Global Leadership Assessment certification as well as the Marshall Goldsmith Coaching certification. Então, o programa que eles pretendem fazer, na verdade, para capacitação do ano que vem, ele inclui... sorry, can you repeat those two processes again? So when people attend the certification program in Brazil, you get actually two certifications. One is the Global Leadership Assessment, and one is the Marshall Goldsmith Stakeholder-Centered Coaching certification. Então, ao participar desse programa, você consegue, na verdade, ou certificação de liderança global e também um certificado pelo Marshall Goldsmith. Então, são dois certificados diferentes que você consegue ao participar desse programa de certificação que vai acontecer no Brasil aqui. Essa certificação, viu, pessoal, é que a Adriana está comentando aí sobre como identificar essas áreas. Essa específica, né, que é o assessment do líder global, ele dá para você toda a condição de você rastrear essas áreas, de como trabalhar isso, como conduzir o processo, tá? É isso que o Ulisses está comentando aí, que é um diferencial que nós estamos trazendo para o Brasil, não simplesmente a certificação do Marshall Goldsmith, mas como você trabalhar o assessment de 360 dos líderes e como o Marshall faz isso com sucesso durante já 40 anos. Né? Então, é uma ferramenta validada, um processo testado no campo de batalha, e vocês vão ter acesso a como replicar isso nas empresas. Né? E inclusive, o Ulisses mostrou aqui um slide com várias empresas, e você viu o campo fértil que nós temos para atuar usando a metodologia do Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching. E nós precisamos realmente de pessoas capacitadas, habilitadas para usar esse processo, né?
E é essa parte que o Ulisses está comentando do assessment, que são 2 certificações em uma só dedicação que vocês vão ter. Não simplesmente uma certificação de coaching executivo, mas de como fazer o assessment de todo esse processo. And let me also address, I see Richard asking us a question, how to overcome hierarchy in the Brazilian organization, because executives and direct reports might not be able to communicate that easily, that well. And this is not a Brazilian issue. This is a global issue. This happens in the US, same as in China and in India and everywhere else. So the whole process is structured in a way that leaders have the courage, humility, and discipline to go out there to ask feed-forward suggestions. So we have a number of ways how we created a very low hurdle approach for leaders to do that with their stakeholders. And maybe Marcio, you want to explain that because you're very well understanding of that process as well. Então, o Lindsay falou agora da pergunta do Richard, que é sobre como a gente pode vencer essa barreira hierárquica que tem nas empresas, né? Que, na verdade, dá distância, né, de autoridade do líder para as outras pessoas da equipe, né? E isso tem um problema que dificulta a comunicação e pode dificultar também a geração de resultados, né? E o Lenson explicou que, na verdade, isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema mundial, ele mencionou vários países, ele sabe que isso acontece em diferentes continentes, e o processo, na verdade, de coaching, o processo de coaching que a gente cria, que a gente desenvolve, ele, na verdade, foi criado pensando nisso, foi criado para quebrar essa barreira hierárquica, e talvez o Márcio aí possa dar mais detalhes para a gente. É interessante esse processo, porque quando você envolve, né, o stakeholder no processo do executivo, ele normalmente se comove. Então, se ele estiver disposto realmente a mudar, se ele estiver disposto realmente a se desenvolver, ele vai ouvir o feedback. Porque, na verdade, ninguém, no fundo, deseja que a sua equipe olhe para ele e fale, puxa, esse cara não está liderando legal. Então, você mexe um pouco no ego do líder. E aí o líder fala, puxa, ok, vamos melhorar isso. Né? Então, normalmente, numa conversa que tem, ou quando o CEO pede, né, para que seja trabalhado esse líder, nós temos uma preocupação desse líder que vai ser trabalhado permaneça na empresa. Nós não trabalhamos com pessoas que estão em burnout, né, ou pessoas que vão ser mandadas embora. A gente quer pessoas que realmente a empresa está apostando nele. E ele, quando sabe disso, ele realmente está propício a fazer o processo. Esse é um grande passo, né? Porque é o passo do querer. E aí nós entramos com toda a metodologia para mostrar para ele que é possível, isso em médio e longo prazo ele conseguir, e ser um líder melhor, e claro, ser valorizado pela empresa por isso. Inclusive, ter os seus bônus, ter toda a sua credibilidade, toda a sua carreira, né, em desenvolvimento, com base em um pequeno esforço. Então, nós colocamos o líder nesse estado, né, nesse ambiente, e aí começamos a trabalhar com ele nesse processo. So would you like to share some things around the process in May and April that we will be doing to help people to understand and use Marshall's coaching process, Marcio? Então ele está perguntando, Márcio, se você gostaria de compartilhar algumas das coisas que vai acontecer nos meses de abril e maio, que vai ajudar as pessoas a utilizar essas ferramentas, né? Ótimo. Algumas pessoas acho que não tiveram a oportunidade de ouvir, né, a nossa reunião que nós tivemos no dia do evento do Março, foi bem corrido, né, esse momento. Então, vamos aproveitar agora a oportunidade. Vocês vão estar recebendo, pessoal, em abril, todo o módulo 1 traduzido para o português. Isso significa vídeos, matérias, um livro com todo o processo, além de encontros também com webinar, novamente com o Ulisses, com o pessoal da equipe, para estar tirando as dúvidas desse processo, que é o primeiro módulo, que é totalmente online. Você pode fazer no seu tempo, dentro, né, do seu time, mas, claro, dentro do mês de abril. Nós vamos entregar para as pessoas o material de abril. Quem
quiser o material em inglês, você já pode adquirir o inglês, não tem problema nenhum, tá? Nós podemos mandar para você no inglês. Quem quer esperar, a gente começa a partir de abril, passar para você o material. E aí, então, quando for em maio, nós vamos ter 2 dias, no primeiro final de semana de maio, presencial em São Paulo, onde o Ulisses vai estar aqui, junto com o Breno, eu vou estar apoiando também vocês, para que a gente possa trabalhar todo esse material em 2 dias intensos, bem intensos. Você percebeu aí que 1 hora de webinar, o Ulisses pegou aí uma ferramenta apenas, né? E de uma parte de um todo desse material. Essa parte é uma parte do material online que vocês vão receber e tanta coisa que vocês estão aprendendo, né? Porque nós realmente temos não só o desejo, mas a missão de revolucionar o mercado de liderança e coaching no mundo, e o Brasil está incluso nessa agora, né? Eu queria saber de vocês aqui, quem está já inscrito no processo de abril e maio? Sim, Mari, vai ser dia 2 de abril, você recebe o online, tá? Em português, todo traduzido. E no dia 5 e 6, deixa eu só confirmar aqui, de maio, vocês vão estar no presencial aqui em São Paulo, tá? Essas são as datas, que é o primeiro final de semana de maio, tá bom? É facinho você identificar. Deixa eu pegar aqui só para tirar essa dúvida com você. 5 e 6 de maio, tá? Vai ser o presencial em São Paulo. Então você tem um mês inteiro para estudar o material do primeiro módulo e 2 dias intensos para trabalhar, e não para por aí, né? Nossa proposta no Brasil é que vocês tenham um suporte constante, não é um funil onde você entra, daqui a pouco termina o treinamento, você tem que fazer outro treinamento. Nós não temos esse trabalho, nós confiamos que a metodologia ela é única, aplicável e replicável, né? De imediato. E claro, vai ter todo o suporte aqui nosso do Brasil, eu sou business partner no Brasil para ajudar as pessoas, além de vocês terem também a oportunidade de, na sua região, algumas pessoas estão comentando sobre isso, de ser inclusive o business partner, né? Ou seja, ajudar na sua região a desenvolver o processo. Alguns de vocês talvez tenham recebido esse material aqui, ó. Eu vou deixar aqui para vocês. Se vocês não receberam, vocês pedem para a Camila ou colocam o e-mail aqui, que a gente vai. Opa, não é isso. Um pouquinho. Deixa eu dividir aqui com você. Oh my God, não é isso. Espera aí, é esse aqui. Stefano, abriu? Compartilhei a tela com vocês. Abri aqui, dá para ver, tá, Márcio? Dá para ver? Legal? Então aqui vocês estão recebendo esse PDF por e-mail, tá? Se vocês não receberam, dá uma olhada em vocês aí na parte do spam, que deve estar lá. Aqui é o Listen aqui no cantinho, tá vendo? Fazendo um trabalho aqui, né, na Coreia. Inclusive o Listen está falando agora, pessoal, do outro lado do mundo, tá na Coreia do Sul aí, falando com vocês, tá? Lá agora mais ou menos aí, acho que 8 horas da manhã, né? Então, até depois, né, agradecer o Listen por todo esse esforço. Aqui tem algumas coisas, nós estamos falando sobre metodologia, né? Reconhecida sobre Harvard, o método único que nós estamos trazendo para o Brasil. Você não está recebendo isso aqui em PDF, tá? Todo esse detalhe aqui. Tem os bônus também que os 10 primeiros estão ganhando, que é participar de alguns workshops que nós damos de líder do futuro, conversa de gente, como vender, né, o coach pela internet e tudo mais, né? Ter o seu lance do business partner na sua região. O custo-benefício ele é muito bom, porque não tem funil, você vai estar entrando, né, nisso já. E essas são as pessoas que vão estar com você, o Listen, que está aqui com a gente hoje, Brandon James, e eu ajudando vocês nesse processo, nos módulos a 2 a 30 de abril, né, mais 4 aulas ao vivo online, o módulo 2 presencial em São Paulo, 5 e 6 de maio, tá bom? Tá aqui para vocês o que vocês não estão recebendo. Caso vocês não estejam recebendo, por favor, peça para
Carla, claro, vamos trazer para o Sul, com certeza. É importante que vocês participem do processo, pessoal, para conhecer a metodologia, terem realmente a certificação como Executive Coaching do Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching e depois fazemos todo esse movimento que a gente quer realmente pessoas como vocês, que a gente vê que é pessoas engajadas, você está até essa hora aqui trabalhando, né? O Ulisses também está do outro lado do mundo aqui com a gente, você vê o currículo que ele colocou, não precisava estar fazendo isso, mas é o espírito do Marshall, né? Que vocês viram o Marshall aqui no Brasil, humilde, compartilha, não tem segredo, quer entregar, para acabar realmente, né, com essa ideia de um coaching fechado, né, baseado no ego. Não, nós somos abertos, somos tranquilos, somos transparentes e queremos que todas as pessoas que se aproximem da gente sejam também com esse mesmo nível, né? Legal, Mari. Mari, muito interessante você falar sobre isso. Aqui, ó, pessoal, tem o link que eu vou deixar com vocês. Esse treinamento, nós vamos estar abrindo ele para novembro, para o público, aliás, para janeiro para o público. Talvez agora já em dezembro vamos abrir, mas tem no final do ano, também a gente vai deixar isso mais para janeiro. A $7.900, tá? Nós vamos começar abrindo talvez em janeiro com preço menor, talvez $5.900 para quem se inscrever, e vai ir numa crescente até o valor dele, $7.900, que é o valor do treinamento, ok? Mas para vocês que estão aqui hoje no webinar, nós conversamos com algumas pessoas, e muitas pessoas falam assim, puxa, Márcio, o investimento de $4.900 que foi falado lá no evento do Marshall, às vezes pesa para a gente colocar aí R$16.000, né, numa formação. Não tem como dar uma entrada, facilitar alguma coisa para a gente garantir o nosso lugar, nosso espaço, porque as turmas são turmas limitadas, não é turma de enxurrada, é simplesmente, no máximo, 22 pessoas por turma. Então, por quê? Nós precisamos pela qualidade, precisamos também pela qualificação de quem vai estar com a gente, tá? Então, não existe, não tem essa, quero pagar, vamos encher 50, 100, 200, 300 pessoas na sala. Não, não é isso. Nós queremos realmente começar esse processo no Brasil diferente. Nós não temos concorrente, nosso método é único e quem tem acesso percebe que ele é realmente diferente. E para vocês que estão aqui hoje, nós vamos ter um benefício para vocês, tá? Vocês não precisam pagar $4.900 agora, ok? Que isso foi oferecido lá no curso. Mas algumas pessoas falam, mas não perdemos, nós não vimos, não estávamos presentes. Puxa, dá para poder manter esse 4.900? Ok, vamos manter esse 4.900, sendo que tem um link aqui que eu vou deixar com vocês, que vocês podem agora, inclusive, já adquirir essa certificação por 42% de entrada. Ou seja, vai dar aí, acho que R$6.000, alguma coisa. Então, vocês dão essa entrada, é só clicar aqui, né, nessa setinha, que vocês vão ter acesso a essa página. Vai lá, adquire o espaço de vocês, nessas 22 pessoas. Nós vamos realmente fechar em 22, tá, pessoal? Não vai ter como aumentar esse número. Então, nós queremos que as pessoas fiquem. Vai ter outra turma? Não sabemos. Agora, nós sabemos o seguinte, nesse ano ainda, né, em 2018. Nós sabemos o seguinte, nós queremos pessoas que vão estar em abril agora e maio, para que possam, inclusive, começar esse movimento no Brasil. Você viu quantas empresas tem ali que nós vamos falar, olha, a sua empresa lá que está nos Estados Unidos ou na Europa, agora no Brasil pode ter o mesmo processo de coaching, validado com a marca Marshall Goldsmith, que é uma garantia de qualidade, de entrega mensurável no seu processo, e usando a nossa metodologia para que você possa mostrar o grande diferencial. Nós acreditamos que o mercado do Brasil, assim como o mercado no mundo, cada vez mais tem uma exigência pela marca, ou um processo validado, não validado pela própria instituição, mas validado principalmente pelas empresas e por órgãos como Harvard, por exemplo, né? Então, é muito interessante que vocês tenham acesso a todo esse conteúdo o mais rápido possível, para que realmente possa fazer diferença na carreira de vocês e na carreira e na vida dos clientes de vocês, nas empresas que vocês vão estar indo, ok?
Deixa eu ver alguma coisa aqui mais. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre todo esse processo que nós estamos falando? Vou voltar aqui para o chat. Ok, Mari, acho que respondi a sua pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? Daqui a pouco nós vamos estar finalizando já o webinar. E se tiver alguma dúvida, a gente pode já... Vou chamar o Lício depois para a gente despedir e podemos já encerrar o webinar de hoje. Lembrando que é muito importante que vocês adquirem esse ingresso, essa participação o quanto antes, porque as vagas realmente são limitadas. E o quanto antes você se inscrever, o quanto antes você vai estar já recebendo, inclusive, informações sobre todo o processo e participar com a gente nessa revolução que nós vamos fazer no mercado de coach e liderança no Brasil. Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat. Daniela, normalmente, no mínimo, 18 mil reais, tá? No mínimo. Com o Marshall Goldsmith, Stick Holder Center, o método nosso, você já pode, de cara, abrir um processo com isso daí, com esse valor, tá? É o valor que ele é mínimo para você cobrar, tá? 30 mil, 40 mil, 50 mil, com certeza você vai poder fazer, tá? Lógico, com base na sua experiência, com base você vai tendo, inclusive, a sua confiança, né? Em tudo isso, você vai cobrando cada vez mais. Mas, no mínimo, você consegue fazer isso. Nós garantimos, com esse método, você vai fazer isso, tá bom? Eu vou pedir por isso só despedir da gente aqui, acho que ele está indo embora. Não abriu? Deixa eu ver aqui. Acho que passaram para você de novo aí, né? O Listen ficou off. Ah, acho que ele teve que sair, né? Exatamente. Tá bom. Pessoal, dá uma olhadinha aí. Acho que a Camila colocou aqui, de qualquer forma, o valor aqui em cima, para que vocês possam abrir. Tá bom, Carla? Então, Dani, Carla, Maria, a frequência das sessões com a gente varia de 15 dias, um mês, tá? Um processo super tranquilo. Legal, Mari, ótimo. Que bom que você escreveu. Herbert, as empresas necessitam dessa metodologia. As empresas necessitam dessa metodologia, né? E quando você chega... Legal, Isabela, ótimo. Quando você chega com essa metodologia do Marshall, você tem realmente um diferencial. O Marshall é uma marca. E olha só, você viu aí os caras que estão com a gente, né? O Ulisses é um cara de code de Harvard, né? O Brandon é um cara que toca praticamente a Ásia inteira sozinho. Então, obrigado, Listen. Thank you very much. Ok, ele está pedindo aqui da gente aqui, né? E, pessoal, vai ser aqui no Brasil o processo, tá? Vai ser em São Paulo, abril e maio. O Herbert está perguntando aí, né? Então, pessoal, vai no link lá, clica. A Camila está deixando o WhatsApp dela também aqui. A Camila está de plantão. E a Camila é a nossa gerente de todo esse processo aí, né? E vai estar ajudando a gente a coordenar isso. Não dá para coordenar sozinho. E já tem várias pessoas inscritas e vocês têm que participar também desse processo para que a gente possa juntos aí fazer a total diferença no mercado brasileiro. Ok, pessoal? Queria me despedir de vocês, agradecer o máximo, né, vocês estarem aqui com a gente, né, nesse webinar. Outros virão. Isso, Maria, o período de abril é só online. Vai ter aulas como essa com o Listen e com o Brandon, tirando as dúvidas do material, e comigo também, e em maio presencial, tá? Herbert, o link está aqui embaixo. A Camila pode até colocar de novo, Herbert. Pega com essa inscrição 42% de entrada para facilitar a vida. Porque a gente estava falando, puxa, 16 mil reembolsar agora, às vezes complica para todo mundo. Mas talvez um valor de 6 mil agora, divide até em 6 vezes, né, que você consegue dividir lá,
é possível você conseguir reservar a sua vaga, tá bom? Então, você vê, você vai ter um valor lá de praticamente R$ 6.000, pode dividir até acho que em 6 vezes, sem juros, e garante a vaga, e depois a gente vai conversando como vocês podem fazer esse investimento. E com certeza é totalmente retornável, vocês vão conseguir, com a nossa ajuda, inclusive no Brasil, entrar nessas empresas e fazer o processo de coach do Marshall Goldsmith, talvez, sendo de interesse, ser o business partner na sua região, para que a gente possa montar mais turmas, você possa também coordenar turmas, para que a gente possa alavancar o mercado brasileiro, dar uma nova cara no coach na liderança. E eu conto muito com vocês, com o apoio de vocês, com a dedicação de vocês e com o compromisso, para que a gente possa, de fato, mudar a cara do mercado no Brasil. Ok, pessoal? Muito obrigado, bom descanso, um bom dia de trabalho. Quem vai atender amanhã, bom atendimento. Foi ótimo estar com vocês. Até o próximo webinar. Obrigado, Thiago. Obrigado, Herbert, Adriana, Camila, Mari, Tontec, agora o Isabela, né? Tantas pessoas aqui. A gente está, Carla, a gente está muito contente, Daniela, com todo esse apoio e dedicação e pessoas se aproximando, como o Thiago, que tem uma super, né, know-how para que a gente possa trabalhar junto e fazer realmente a diferença. Muito obrigado, Renata. Vamos em frente. Vamos trabalhar para o nosso processo de mudança no próximo ano 2018. Um grande abraço, pessoal. Obrigado pela presença, pela dedicação. O link está aí. Se inscreva para que a gente possa ir juntos nesse processo maravilhoso que é trazer o Marshall Goldsmith Stakeholder Centric Coach para o Brasil. Tá bom? Um grande abraço. Boa noite para todos.